destaque aqui do professor Haroldo, só uma mensagem rapidinha aqui do nosso telespectador aqui, né? Fiquei muito tempo sem assistir vocês. Aí ele fala, por causa do elenco. Mas agora tá 10. Muito bom mesmo. Parabéns. O debate é bom. Né? Então, mais uma bom. mensagem aí dos nossos telespectadores. E agora é o destaque do professor Haroldo Arruda. O homem que não muda. Isso, O homem que não muda. Que não muda, né? Que conhece não muda. Enfim, ontem mais uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, mas me parece que nós temos um vídeo aí. Vamos ver o vídeo primeiro e depois do vídeo eu faço o meu comentário e falo sobre o meu destaque. Vamos ver. Está no ponto? Tem um vídeo. O vídeo aí são as declarações do presidente da República com relação à questão sobre essa questão do voto fraude, impresso. É isso, da né? fraude. Está pronto ou não? Está no jeito. Vamos ver. Em 18 de novembro de 2015, né, foi levado em votação um veto ao voto impresso. E o Congresso derrubou o veto. 368 deputados e 56 senadores votaram para derrubar o veto. E passou a valer, então, isso foi em 2015, o governo era Dilma Rousseff. E voltou a valer o voto impresso, que seria colocado em prática em 2018. Isso acabou não acontecendo porque o nosso Supremo Tribunal Federal resolveu dizer que era inconstitucional. É uma interferência? É uma interferência. E por que era inconstitucional? Por que inconstitucional? Né? Agora, qual país do mundo adota o voto eletrônico, a exemplo do nosso? Não tem. Quer dizer, não tem aí a Venezuela, um outro país perdido por... A Alemanha não aceitou isso aqui. Grandes países não aceitaram. E os problemas como aconteceu nos Estados Unidos, qual a origem do problema? Não vou entrar no mérito, discutir outras coisas. A origem do problema é desconfiança. Falta de transparência. Falta de transparência. E lá podia ainda, em grande parte, ser feita uma auditoria. E mesmo assim resolveram não fazer. E resolveram entubar essa questão como está. Alguns dizem é problema deles. Não, não é problema deles, né? Porque, logicamente, que é problema deles. Mas, poxa, a gente não pode permitir que em 22 temos uma eleição aqui onde ele não possa ser auditado. Então, quem acredita que o voto eletrônico vale, tudo bem, não vou discutir contigo. Agora, tem muita gente que não acredita e temos que respeitar esse lado de cá. Custa alguma coisa para a gente ter o voto impresso ao lado da urna eletrônica? Ou seja, está lá, você vai votar de forma como você sempre votou, mas vai aparecer impresso do lado as pessoas que você votou para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, e apertar o botão. O teu voto é confirmado e o papel cai dentro de uma urna. Houve desconfiança, pode ser, então, auditado essas sessões pelo Brasil. Qual o problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Eu só posso entender isso aí. Eu não vou esperar chegar a 22, nem sei se vou vir candidato, mas para começar a reclamar. Temos que aprovar o voto impresso. Quem vai decidir isso é o Congresso Nacional. Então, essa aí é a fala do presidente no seu comentário. E o primeiro ponto, o ponto mais importante com relação ao posicionamento do presidente da República, alegando que existe fraude, né, na eleição por conta da urna eletrônica, e a urna eletrônica não é auditável, né? Ele erra nesse ponto. Todas as urnas eletrônicas no país, segundo a Justiça Eleitoral, são auditáveis, né? Mas o que me chama bastante a atenção... A informação da Justiça Eleitoral, inclusive, é o seguinte: a urna eletrônica, antes do processo de votação, ela emite um boletim zerado. Boletim mas zerado emite aos primeiro partidos, um boletim, e quando conclui a votação, emite um outro boletim com a votação que ocorreu naquela urna. É a explicação da Justiça Eleitoral. Isso, exatamente. O que o presidente da República leva em consideração e que basila, né, que alicerça o pensamento dele, é exatamente o que acontece hoje nos Estados Unidos. A maior economia do país, a maior economia do mundo e a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, né? Democracia entre aspas, né? Depois do que aconteceu no Capitólio, aquela invasão toda, parece mais uma república de bananas, né, do que necessariamente uma democracia. Mas, enfim, lá a democracia deles é analógica, não é digital. Infelizmente, na maior economia do mundo, na maior maior país do mundo, de certa forma, você tem uma democracia analógica. Dos 50 estados americanos, apenas 6 estados utilizam a urna eletrônica, o sistema DRE. Existe uma empresa chamada OmniBallot,
que é a empresa responsável pelas urnas eletrônicas, que já disse reiteradamente que existe muita fraude em urna eletrônica nos Estados Unidos. E lá você tem a votação em papel, correio e urna eletrônica. Por que dessa forma? Porque os estados são independentes e cada estado define a forma de votação. Não tem como tem aqui no país o Tribunal Superior Eleitoral que possa regular, a Justiça Eleitoral, que possa regular isso no país todo. Então lá cada estado define exatamente que forma será a votação. E muitos ainda é no papel e é por correio, justamente pela insegurança que a urna eletrônica traz. O MIT, que é o Instituto Massachusetts Institute of Technology da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, já fez uma avaliação da urna eletrônica brasileira e já deixou bem claro que a urna é altamente segura, né? Mas lá nos Estados Unidos não utilizam essa tecnologia brasileira, utilizam uma outra tecnologia de urna eletrônica que tem uma certa dúvida frente à opinião pública nos Estados Unidos. Tudo isso faz com que o presidente da República tenha este tipo de comportamento com relação à urna eletrônica aqui no nosso país. Não podemos esquecer que essa mesma urna eletrônica que ele condena e que coloca em xeque, de certa forma, né, a credibilidade da justiça eleitoral brasileira, é a urna eletrônica que elegeu o Jair Bolsonaro por 6 ou 7 vezes, elegeu os filhos do Jair Bolsonaro também por algumas vezes e o elegeu como presidente da República. O problema não está na dúvida causada pela urna eletrônica, o problema está na acusação feita por um presidente da República, uma instituição que é teoricamente muito respeitada em nosso país, Qual? Sem dúvida alguma, STF? a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral, entendeu? Não, a Justiça Eleitoral, colocando em xeque exatamente o trabalho da Justiça Eleitoral, né, da questão de ser fraudulenta ou não a questão da urna eletrônica e, principalmente, sem provas. O ano passado, ele, em março, disse que ia colocar as cartas na mesa, Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, eu vou provar que as eleições são fraudulentas em nosso país. Não o fez. Quando ganhou a eleição, logo depois também declarou, dizendo o seguinte, eu ganharia a eleição no primeiro turno se as eleições não fossem fraudulentas. Eu fui roubado nas urnas, vou apresentar as provas. Não apresentou. Então o problema não está na acusação. Todo mundo pode colocar em xeque, ter dúvidas com relação às urnas eletrônicas, como eu também tenho. Eu tenho as minhas dúvidas. Por que num país de primeira economia, maior democracia do mundo, não se utiliza a urna eletrônica, onde se tem as maiores empresas de tecnologias do mundo? Vamos lá, Google, Apple, Microsoft, Alphabet, enfim, se tem as maiores do mundo para vocês. Não se tem urna eletrônica nos 50 estados, né? Certo? Aqui eu tenho as minhas dúvidas também, mas eu não tenho prova, eu não tenho como provar, então eu não acuso ninguém. O problema está exatamente nessa acusação de um presidente da República, uma instituição que teoricamente tem muita credibilidade, tá? E coloca em xeque aí, de certa forma, algo que é importante para o brasileiro saber exatamente se o sistema funciona ou se o sistema não funciona. E não vai apresentar prova nenhuma. Não vai apresentar prova nenhuma, o que é muito pior, gerando uma polêmica muito grande e uma incerteza muito grande já para as eleições de 2022. É isso que me deixa completamente desconfortável. Fazer crítica, dar a sua opinião, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, fazer acusação sem prova realmente é inadmissível. E claro que o ministro Barroso imediatamente já se pronunciou, né? E vai cobrar do presidente da República uma posição. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que essa decisão de voto impresso, só terminando, de voto impresso, cabe ao Congresso e não necessariamente ao Judiciário. Mas está aí. Você tem a resposta aí, né? Eu estou aqui com a manifestação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que ele reagiu, né? Reagiu aí às declarações do presidente Jair Bolsonaro. E aí o presidente do TSE, né, disse exatamente o seguinte, abre aspas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, lida com fatos e provas que devem ser apresentados pela via própria. Eventuais provas, se apresentadas, serão examinadas com toda a seriedade pelo tribunal, diz lá a nota, né?
do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí, esta nota ela acabou sendo divulgada lá pelo TSE em função dessa declaração aqui do presidente Jair Bolsonaro, né? Sem citar diretamente o ataque ao Capitólio, diz aqui a reportagem, Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o modelo eletrônico pode levar o Brasil a ter um problema pior que os Estados Unidos. Bom, nos Estados Unidos, todo mundo já noticiou, o presidente Donald Trump fez um pronunciamento instigando os apoiadores a irem lá para o Capitólio, né? Para constranger deputados e senadores. E aí, eu volto a dizer o seguinte, o que eu já coloquei aqui nesse programa. Nós, para o bem do povo brasileiro, nós precisamos preservar a democracia, né? Não tem... em todos os sentidos, né? Tem reclamação? Tem problema? Tem, mas de todos os regimes, a democracia é muito melhor. É muito melhor do que a ditadura, do que o totalitarismo, não é isso? Uhum. Então, essa aí é a observação. Eu vou fazer também uma pequena observação, que essa questão da fraude que o Bolsonaro está falando aí, ele está com os indícios, né? Não existem virgens, né, no Congresso Nacional e na política em Brasília, no Palácio do Planalto. Todo mundo tem a picardia da interpretação. Então, o Bolsonaro está vendo o ritmo das coisas, citou algo que é verídico. Em 2015, Dona Dilma vetou lá, não é a proposta, da questão do voto impresso, e aí o Congresso derrubou. E aí depois veio mais para frente o Supremo e, isso é inconstitucional. O que eu quero citar somente aqui é o artigo 2º da Constituição Federal, que diz respeito à harmonia, não é? E também à independência dos poderes. O que tem havido, inclusive pelo seu próprio Barroso, tanto no Supremo como também lá no TSE, é interferência naquilo. O Bolsonaro está dizendo o seguinte, é simples assim, o que diz a Constituição. Quem define isso é o Congresso Nacional. Agora, o Supremo ele é o guardião da Constituição também. Mas depois se obedecer a Constituição, mas é o primeiro que está desobedecendo. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. O seu Supremo está legislando, está agindo como governante, né, às vezes do Executivo. Então, eu falo no Supremo. Agora, na questão do TSE, mesmíssima coisa. Agora, vem o seu Barroso. O TSE fez a provocação, né? O ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse o seguinte, olha, apresenta aqui as provas da fraude. Não, o que ele fez é verdade. Não, ele foi corretinho. O professor o que o Haroldo falou... Cadê as provas? Não, o que o Haroldo falou é verdade. Se o Papagaio também fala, né? O Bolsonaro falou que tem a... Você fica rindo, mas é verdade. O Coelho fala. Eu achei graça do papagaio. É graça do Coelho fala. O papagaio, o Bolsonaro falou, então ele tem que provar que ele tem. Provar, Há quem diga que ele continua tendo, que é apresentar na hora H. O Haroldo disse que não acredita que ele tenha isso, não. Também acho que se tivesse que apresentar, teria apresentado. É a terceira vez que ele Mas faz eu essa acho o acusação. seguinte, que tem que se obedecer o artigo 2º da Constituição Federal, que dispõe sobre a corrente tripartite, que é o respeito ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário. Nenhum interfere no outro, mas o senhor Supremo Tribunal Federal, o que mais tem feito é isso, gente. Manda o carecão lá, começa a fala que não pode nomear uma prerrogativa do presidente, nomear o diretor da PRE, da Polícia Federal, e outras mais. Aí tem um processo do fim do mundo também, que não tem pé nem cabeça, onde o cara ele investiga. Mas e as provas da fraude? Vamos ficar na fraude. Não, estou citando. Não tem. Sem prova da fraude? Não E tem. aí? Não tem Aí prova. fica Então, complicado, o que eu estou dizendo é o seguinte, Ficar jogando palavras ao vento é não, complicado, né? mas a questão Exatamente. que houve, de fato, o Congresso legitimando aí o voto impresso, não é falácia. Houve, aí depois veio o Supremo, que não apresentou o argumento plausível, porque ele foi, é inconstitucional. Aonde que é inconstitucional? Sendo que é legítimo o papel do Congresso legislar sobre isso.
Foi o que aconteceu, e sem mais nem menos, porque apareceu um doido, um maluco lá chamado Bolsonaro, que é contra, sozinho, lá de cá, contra o establishment. Inclusive a grande imprensa, né, que na crise da abstinência também começou só a atacar, só atacar, só atacar. Então é isso que está acontecendo, é isso. E o Bolsonaro está reagindo. Falha quando não apresenta as provas aí que ele... Só que ele tá Nós vamos aguardar. Mas Não, tem um telespectador de repente aqui. aparece Não, essas claro. provas. Não, Lúcio, eu não preciso. acredito que Não, de repente Lúcio, aparece. eu recebi aqui da Bia Calmon, a participação dela no programa. Professor, 15 segundos. Professor, 20. Bia 14 Calmon, segundos. professor, olha aqui, professor, 13. hoje você extrapolou. Dizer que as urnas eletrônicas são confiáveis, eu não disse isso. Tá de Acabou. brincadeira. Um país que não faz apuração dos votos Encerrou. ao vivo. Olha, segunda-feira nós Acabou. estaremos de volta. A notícia de frente termina aqui. Muito obrigado a vocês e a todo mundo aí. Um bom final de semana, um bom dia e até segunda. Bom fim de semana. É um bom